know where you've been. Oh, where do we go? In your head, we're in the real world. Olá, que domingo espetacular! Depois do aniversário tão gostoso, eu amo o mês de aniversário e eu comemoro mesmo. E aí eu tenho um doce incrível, maravilhoso, que é do Café Donuts, que vem igualzinho, feito igualzinho nos Estados Unidos. Você já comeu? Hoje a gente vai ter esse especial, tá de arrepiar. Agora, vou contar pra vocês. Essa minha Ica maravilhosa, no dia do meu aniversário, a gente comemorou muito e ela, olha que presente lindo, esses brincos, e você não sabe, lá tem tudo de bom para aniversário, para festa de ano, e você tem que aproveitar. Aliás, hoje está acontecendo uma feira incrível lá no centro da cidade, no Shopping Faro. Você vai ver cabeleireiros, eventos. Nós vamos estar lá, eu quero ver vocês lá. Vai nos ver. Amanhã também tem, segunda-feira é o dia do cabeleireiro. Você não participou ainda de feira? Por que não? Tem que participar. A Raiz Latina está lá com 365, com linhas novas de lançamento. Eu quero ver você lá. Aí tenho que falar dos meus pãezinhos maravilhosos, que é o FM Barques, que traz todo final de semana pra gente coisas incríveis. E você pode comer e não vai ter medo, porque ele não faz mal para a saúde. Ele não usa fermento biológico, ele usa fermento natural. Antigamente os padres, as famílias faziam pão em casa. É esse pão maravilhoso que você vai encontrar lá. Corre lá porque não tem muito, viu? E vou falar pra vocês, olha, tá vendo meu sapatinho que eu amo? Já fiz várias propagandas dele. E eu falo, que delícia de conforto. Ele combina bem, sai confortável, e é Oscar Calçados, tem tudo pra você nesse verão. Vai lá, corre, tem coisa nova lá. Minha amiga, que é isso? Ela me deu de presente essa cabeça que tem uma história grega de Pitágoras, da inteligência emocional e tudo isso. E essa mesa tá, ó, um espetáculo. Mas quem vai estar sentado nela hoje vai contar muita coisa que talvez vocês não saibam sobre autismo. Vem a Leila do Shopping contar muitas coisas que tá acontecendo agora, dessas mudanças. E também não posso deixar de falar que a Sara Azibeiro, ela vem falar a história que ela conhece muito bem e hoje ela luta por isso. Então tem muita coisa boa aí para vocês conhecerem. Minha Florence, que traz essa mesa encantadora que a gente senta e é tão confortável. Ela é elegante, é do sul, é madeira nobre. E também esse meu querido Mário. Olha, se você tem um cabeleireiro que você pode confiar que é das estrelas, inclusive aqui, ó, de aniversário, vai lá, é Salão Lions, lá no centro. Entra em contato com ele e ele vai te atender muito bem. Que equipe! E vamos lá para o nosso programa? Bem-vindo a esse domingo maravilhoso pós-aniversário. Mas como tá perto do meu aniversário, é meu aniversário. Quem tira esse aniversário que é meu? Então eu não comemoro sozinho, a mesa tem que ficar colorida. Aí eu vou chamar minhas convidadas maravilhosas, que assunto não falta pra gente conversar, né? E essa Leila linda que eu estou convidando pra sentar ao meu lado, que veio do Shopping Jardim Oriente, vai contar tanta coisa nova que eles estão aprontando lá, que isso é para muitas pessoas especiais. Vem, Leila, participar dessa mesa que tá poderosa. Tudo bem, meu anjo? Tudo ótimo. Bem-vinda! Obrigada. Curta esse domingo, que esse domingo é de comemoração. E também eu tenho que chamar uma mulher
arrebatadora. Olha, conquistou meu coração. O cabelo dela é lindo, maravilhoso. Que personalidade. E ela vem contar as histórias que ela passou nessa vida, que vai trazer conhecimento pra você. Sara, vem por favor. Azibeiro, que mulher elegante. Prazer em revê-la. E que honra ter uma mulher como você pra montar e contar história pra nós. Aliás, eu vou contar pra vocês que a gente vai ter um convidado especial, que ele sim, ele é formado, autoridade nesse assunto. Fábio, bem-vindo! Olha, o Fábio Souza, ele tem uma doença chamada autismo, mas ele tem um nome, Teia? Como chama, Sara? Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. Até me enrola a língua. Bem-vindo, meu querido! Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vocês? Muito bem, eu fico muito feliz e honrada por você participar junto conosco nesse domingo maravilhoso, que é um domingo consagrado para nós, porque a gente toma café com os amigos e mesmo você longe, eu tenho certeza que seu cafezinho deve estar incrível aí em casa. Mas eu vou começar aqui com essa mulher incrível que consegue dominar o assunto para a gente entender o que o shopping criou para nos auxiliar nesse momento que é tão importante as pessoas conhecerem o assunto. E você demorou quantos anos? 15 anos, Sara, para contar essa história, para as pessoas entenderem, saber qual é a síndrome, como funciona. É síndrome mesmo? É um transtorno. Transtorno do espectro autista. É um transtorno do desenvolvimento. E que costuma prejudicar as áreas sociais, da interação social, do comportamento e também da comunicação, né? Isso, as pessoas têm prejuízos muito variáveis. Tem pessoas que têm poucos prejuízos e não é padronizado, né? Umas apresentam mais numa área, outras menos, então por isso que se chama espectro, que tem desde aqueles casos que costuma se dizer mais severo, do nível mais alto, até aqueles bem próximos, como o do nosso amigo aí. Do Fábio. Do Fábio. Ô Fábio, você descobriu, a sua mãe descobriu isso logo cedo, você sabia que isso te dificultava alguma informação? Conta pra gente, você sentindo na pele como funciona o autismo. Então, eu tenho 38 anos e eu descobri que sou autista há 3 anos. 3 só? Então, durante a gestação do meu filho, que também é autista, a minha esposa suspeitou que eu poderia ser autista, e nesse processo, que começou quando eu tinha 35, aos 36 eu consegui ter acesso a uma psicóloga que confirmou que eu sou autista, e aos 37 eu finalmente consegui passar no neurologista, que confirmou, que me donou que eu sou mesmo de espectro autista. Né? A Esse sensação. ano, uma avaliação falando que além de autista, eu sou TDAH e superdotado. Que coisa inteligente. Eu sempre acredito que eu tenho uma perca e tenho um ganho. Em alguma situação que é de clareza, de rapidez, porque eu sei, se a gente perde o olfato, a gente vai ter um melhor paladar, né? Enfim, ou né? Ou você vai ter você perde a audição, aí tem melhor visão, perde a visão, tem melhor audição. Tem sempre alguma coisa que faz um câmbio, né? Exato. E olha que máximo, é inteligente. Eu quero entender essa inteligência, como funciona, porque é incrível. Mas para entender, eu acho que o autismo em si, a gente precisa entender da onde, o que acontece. Você que já estuda há tantos anos por causa do seu filho, né? Que você descobriu com ele com 15 anos e hoje tem 31 anos. Como funciona isso, Sara? Então, na verdade, o meu filho nasceu com um outro diagnóstico, chama esclerose tuberosa. É uma doença que não tem cura e sobre expectativa de vida curta. Então, nos primeiros 15 anos de vida dele, a gente só se dedicava a ele viver mais um dia, né? Mas perto da adolescência, dos 14, 15 anos, o quadro dele estabilizou. Olha, então, que lindo. ele não tinha aquelas convulsões terríveis
E aí que nós fomos prestar atenção no autismo que ele tinha, porque na verdade até então o tempo que ele tinha de autismo, que a gente percebia autismo, era o tempo bom, que era o tempo que ele estava mais tranquilo. Aí com os 15 anos, que ainda que a gente soubesse que ele tivesse o diagnóstico de TEA, do transtorno, a gente não se preocupou muito com ele, né? Aí dos 15 anos nós começamos a nos ocupar, quando alguns pais, também de adolescentes, que estavam excluídos, a escola já tinha dispensado, e eles não sabiam o que faziam com os filhos, onde passar tempo, para não ficar tão preso em casa. Aí convidou, vamos alugar um lugarzinho e nós promovermos alguma atividade para os filhos. E foi o que foi feito. Então, nessa época é que efetivamente eu comecei a trabalhar com autismo, né? E a gente oferecia um bom tempo lá, havia uma pedagoga, dava algumas atividades, mas com o tempo algumas pessoas da comunidade ouviram falar que em algum lugar em São José estavam cuidando de autistas. Então, muitas famílias começaram a nos procurar. E famílias carentes, famílias que junto com o autismo ainda viviam as agruras da questão financeira, da falta de acesso a atendimento especializado. E a gente foi tomando noção dessas pessoas e do drama que viviam, que eu conhecia o que era o problema, mas ainda acrescido com a vulnerabilidade social desse grupo. E aí nós pensamos, poxa, nós precisamos fundar uma associação, porque aí a gente tem acesso a doações, a patrocínios, e podemos ajudar essas pessoas. Então, mas até os 15 anos realmente não era a minha preocupação, eu só entendia de esclerose tuberosa. Eu comecei a entender e me preocupar com o autismo a partir dos 15 anos. Eu não sou uma especialista no assunto, eu sou mãe, eu sou historiógrafa e pedagoga também por formação, e aí é que eu comecei a lidar com os profissionais lá na associação, os terapeutas, psicólogo, psiquiatra, e aí a gente vai tendo acesso à informação. E aí a gente foi encontrando pessoas, algumas que o autismo atingiu de uma forma muito severa, pessoas que tinham um comprometimento muito grande na comunicação, que não falava, num comportamento, muito hipersensíveis, e tinha pessoas com autismo muito leve. O que tinha em comum é que tanto os graves como os leves, eles estavam altamente prejudicados, porque eles não tinham atendimento adequado. Olha, e esse convidado, o Fábio, ele vai contar a sua experiência. Fábio, conta pra nós como que você teve essa descoberta do autismo. Então, eu, na verdade, descobri que sou autista há 3 anos, mais ou menos, porque eu passei a minha infância pela minha estranha e diagnóstico, porque as pessoas me taxavam como só preguiçoso. E foi durante a situação do meu filho que a minha esposa suspeitou que eu poderia estar nesse espectro. E foi depois, no ano seguinte, quando eu fiz 33, que é uma psicóloga, veio conversar comigo, né? E falou, você é realmente autista, vamos fazer mais sessões para poder avaliar tudo direitinho e eu te caminhar para o neurologista, que foi no ano passado, e ele graduou aos 17 anos como autista. E esse ano, agora de 2021, eu também recebi o diagnóstico de TDAH e de superdotação, que me torna um autista inteligentíssimo. Inteligentíssimo. É nato isso, bem. Você conquistou isso porque você teve uma dificuldade e teve que fazer esse outro lado do cérebro ser excepcional. E aí conta pra mim essa história, que quando você descobre do seu filho, como ele revela pra você e o porquê que ele é revelado como autista. Então, geralmente o comum é a gente diagnostica a criança e os pais se reconhecem. Então, no meu caso, foi o contrário. Por já ter um autista com diagnóstico, eu e minha esposa ficamos muito atentos para ver
poderia ter. E a chance era grande, porque o autismo é genético. E aí, desde bebezinho, ele tinha aquela coisa de não ter aquela reciprocidade visual com a minha esposa, uma máscara para ela, fixava em objetos com o ventilador do teto, ele tinha umas estereotipiazinhas, né, nenenzinho. Então, a gente foi atrás do mesmo lugar que me avaliou para avaliar ele. E deu, né, esse ano também, 2021, que ele é autista. Então, na nossa família, a única pessoa estranha é minha esposa, que não tem autismo. E aí você vai descobrir que seu filho vai ser presidente da República, que ainda vai crescer e vai mudar esse país todo. Acredita em mim, Fábio. Tenha fé. Ele vai mudar essa globalização e vai melhorar a nossa vida. E como funciona isso hoje? E hoje, ó, tô fazendo aniversário, fiz ontem, então já tô ficando mais sábia, né? Diz que quando a gente fica mais velho, a gente fica mais sábio. E aí, eu quero saber dessa sua sabedoria, como que você gerou tanto engajamento para o seu público, para ele reconhecer e você começar a ser tão criativo e mostrar isso para o público que tem inteligência, que pode trabalhar e possa... E o que isso te atrapalha quando você tem pessoas próximas que te deixam mais reservado? Me conta um pouquinho dessa sua história do rotina, né? Então, geralmente, o diagnóstico acontece a partir do filho. Então, a pessoa descobre que tem um filho autista, aí se identifica depois com características que falam que eu sou autista. Já no nosso caso, foi o contrário. Por eu ser autista, a gente começou a tentar ver se o filho poderia ser autista, porque o autismo é uma deficiência, é uma coisa genética, né? Tanto que meu pai possivelmente também é autista, só como ele já está idoso, em 82, e está com problema de senilidade, a gente não tem como diagnosticar ele, mas ele tem mais traços que eu tenho. Então, por causa disso, a gente começou a suspeitar que meu filho poderia ter, porque ele mamava sobre a minha esposa, nos olhos. Se colocava para fralda, ficava olhando no ventilador, chamava, não respondia, ele tinha alguns movimentozinhos assim, com a mão, distintos. Então, nessa, a gente tentou avaliar. Como ele era muito novinho, não conseguia. Agora, com 3 anos, precisou de 2 psicólogos para poder avaliar ele, né, da mesma clínica, e a gente finalmente conseguiu identificar que meu filho é autista, como eu. Os 2 no grau leve. E aí, como que você faz para você fazer com que eles use o melhor dele? Como você se desenvolveu e entendeu um pouquinho do assunto? O que você hoje vê que pode auxiliar ele? Por exemplo, hoje aqui na região, a gente está com o Shopping Jardim Oriente, tendo um ambiente, né, para esse... Tá muito sentindo, muito acuado, muito sufocado, pode ser? A sensação de pressão. Aí tem esse ambiente cognitivo, né? A Laurinha, a Leila vai falar pra gente um pouco sobre isso. Mas o que você faz? O que você desenvolveu? Você teve essa educação da psicóloga? O que você fez para melhorar, né? Eu sempre falo para os pais em palestras que eu dou que o acompanhamento precoce da criança faz muita diferença para a evolução dela. Porque eu não tive esse acompanhamento de terapia precoce. Então, o que acontece? Eu vejo hoje meu filho evoluindo em coisas como a fala, a leitura, que eu, com 3 anos, eu só fui conseguir com 4 e 7, porque eu não tive acompanhamento. Então, a primeira coisa é você ter um acompanhamento precoce. Dito isso, é entender que o autista, ele é uma pessoa como qualquer outra, só que o cérebro dele capta tudo sem filtro. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente que tem muito ruído, eu vou ficar incomodado. Só que eu aprendi com o tempo a tentar controlar. O meu filho não, é uma criança e então ele tem descontrole. Então ele vai ficar agoniado, vai ficar desgastado. Então, eu, por ser autista, já percebo, opa, aquele ambiente ali é ruim para o meu filho. Então, eu vou para um lugar mais silencioso. Então, se está no mercado, está no shopping, eu vejo que ele está no estado,
E quando não tem esse espaço que vocês vão ter aí, eu vou pro carro com ele. Que máximo! Eu tô aqui pasma. Que lindo! E eu vou contar pra você que experiência é essa. Às vezes a gente acha que é porque ele tá se sentindo travado, né? Porque, sei lá, alguém tá fazendo como se fosse uma pressão. Mas não é de tanta observação, de ter, como você falou, tudo é influenciador, tudo é muito informação que fica... O cérebro, eu acho que deve dar um pane, é isso, né? Sim, é que é uma esponja, tá absorvendo o mundo inteiro. Será que eu tenho isso também? Oi? Eu tô até preocupado porque eu não sei, eu acho que eu também tenho isso, porque eu observo tanto, eu fico atenta a tudo. Será? Você já se questionou por isso? Olha, é um bom momento para você pensar e analisar. Vem com a gente, vai ter muita coisa boa ainda hoje. Wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to be you. O verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega em Chapéu. Eu uso o novo Aio Bifásico. Com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina. Proteção da raiz às pontas. Tons de ouro invadem nossos corpos com promessas de transformações. Seja a luz que projeta todos os tons, os seus tons. Coleção Verão Oscar. Que delícia, vocês estão gostando? Fala pra mim, Sara, Leilinha, Fábio. Tá tomando seu café, Fábio? Aqui a gente, ó, delícia! Essa mesa maravilhosa vem da mesa Acarina. Vocês sigam ela no Instagram, porque olha que delicadeza. E essa minha amiga Ana Dance, olha... Preste atenção, olha isso. Esse é o cartãozinho dela para vocês levarem, inclusive lá no shopping. Quando tem decoração de mesa, olha minha cabeça de mesa, que decoração. É para mim de aniversário, por isso que tem essas coisas gostosas. E como a gente é gostosa, né, Fábio? Olha, toda rechonchuda, a gente ganhou donuts maravilhoso. Vamos comer? Vamos experimentar? Qual que vocês aceitam? Olha isso. São dois tipos. E esse trigo aqui é especial. Ele é lá igualzinho os donuts dos Estados Unidos. Então ele tem uma formação diferenciada e ele é airado. Você quer ver? Experimenta. Qual que você aceita? Ai, meu Deus. Vou no rosa, que é o mais... Carinha sua, né? De bebezona gostosa. Olha isso, sobrou só esses pequenininhos pra nós, Fábio. Ainda bem. A gente... Não. A gente vai ficar pra você. Vou pegar o menorzinho. Pode ser? Pode, pode. E aí eu quero ver se vocês vão falar assim... Que delícia! É a Ana Maria Braga, que a gente não passa embaixo da mesa, mas a gente mostra pra você o sabor. Uma delícia. Muito bom. Gente, olha esse de creme. Uma delícia. Bonito e saboroso. É muito bom.
Mas a gente precisa continuar. A gente toma café de verdade aqui, então vou continuar batendo papo com um assunto muito relevante. E para isso, eu vou passar a bola para você, Sara. Por quê? O entendimento do seu filho fez com que você entendesse do assunto e gerasse essa associação. Eu passo a palavra para você, que se você tiver alguma pergunta para o Fábio, você aproveita e faz também. Mas eu queria que você falasse sobre o Gaia. Tá. O Gaia é uma associação que foi fundada por pais, chama Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. Há 16 anos é a fundação, em 2005. Por pais que tinham seus filhos na idade da adolescência. Os meninos eram de um autismo em nível mais severo, eram mais acometidos e estavam totalmente excluídos. Não faltava dinheiro para os pais promover o atendimento, o lugar. Faltava lugar que aceitasse eles. Enquanto eles estiveram na escola, mas chegou uma hora que acabou a escola. E aí? Onde que vão ficar essas pessoas? Então nós começamos a promover para nós mesmos, para os nossos filhos, um lugar de atendimento. Tinha uma pedagoga, depois veio uma fono, e eles tinham atividades. E, de repente, pessoas da cidade começaram a pensar: São José dos Campos tem um lugar que cuida de autismo. E as famílias foram aparecendo, ou com crianças pequenas ou maiores, meninos em graus mais severos, e meninos, e a maioria eram pessoas em situação financeira muito vulnerável, né? Então, foi daí que nós pensamos que a gente precisava abrir uma associação sem fins lucrativos para começar a trabalhar com essas pessoas. Uma vez formalizado como associação, aí a gente tinha acesso a fazer parcerias com o governo, a aceitar doações de empresa para a gente promover o trabalho. Foi assim que nasceu o Gaia, né? Através de uma ação de paz. Mas logo profissionais começaram a ser envolvidos, né? Terapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional, fono, pedagogos. Mas me conta uma coisa, você, Fábio, também, vocês têm convulsão, você falou? Ele é de 0 a 10, a gente poderia pôr, ou de 0 a 100? Tem uma variante de mudanças de comportamento do autismo? É isso, para vocês entenderem também. Tem uma graduação, o seu autismo, ô Fábio? Como que você teve essa perceptiva do autismo ser um grau menor ou maior? Como você se enquadra nisso? Qual dos dois quer falar? Na verdade, eu acho que ele está querendo falar, mas na verdade realmente uma régua. Existem os sintomas de autismo, assim, digamos, mais fortes, né? Assim, eles se manifestam de uma maneira mais forte e outros diluídos. O nosso amigo aqui está na ponta, que a gente diz assim, que está no limiar do que chamam da normalidade, mas não existe normalidade, é verdade, né? Existe um comportamento típico e atípico, né? Hoje essas pessoas são chamadas de neurodiversas, né? Há uma diversidade de condições. E no caso do meu filho, ele está na ponta contrário. Realmente ele é gravemente, severamente acometido, né? Por isso que ele tem a convulsão e tem outras doenças acumuladas com isso? Não, na verdade não. Muitas vezes, junto com o autismo, existem outras doenças, outras morbidades que chama. Então, o autismo ele não tem convulsão no quadro dele. Uhum. Ele só tem esses prejuízos nessas 3 áreas. Agora, muitas pessoas com autismo também têm epilepsia, que era uma manifestação da doença do meu filho, esclerose tuberosa, né? Uhum. E tem o que nosso amigo também falou, que tem um transtorno de déficit de atenção também, né? Isso pode acompanhar o diagnóstico, mas o autismo em si não inclui isso. Mas existe, às vezes, a pessoa tem outros diagnósticos, outras condições agregadas junto com o autismo.
Fábio, me conta você então, por favor. Como você é considerado no autismo? Em grau. Eu sou um autista. Sou autista. Ok. Uma vez a pergunta? Você se considera autista assim, pouco, médio, grande, de 0 a 10. Qual seria o grau de autismo? Tá. Só para deixar claro, é que não tem pouco muito autista. Autista é autista. Entendi. Eu, por ser uma pessoa com menos necessidade de suporte, eu tenho um funcionamento mais próximo do esperado com uma pessoa que não é autista, eu sou considerado autista grau 1, que é o grau mais leve. E como eu tenho poucas comorbidades, né, então o meu suporte é muito mais básico do que uma pessoa do grau 3, que é o grau severo antigo. Então, eu consigo, por exemplo, me virar muito bem sozinho. Só que só agora, com 40 anos, eu finalmente vou conseguir sair de casa. Né? Como assim? Porque o autismo em si sempre me atrapalhou para trabalhar. E a gente descobriu que o TDAH era uma parcela muito importante de eu não conseguir fazer isso. Então, hoje eu estou no remédio. Então, eu estou conseguindo funcionar para trabalhar. Então, cada autista tem que pensar que os graus do autismo, eles só funcionam mesmo para definir como é que essa pessoa funciona e quanto de ajuda que ela precisa. Porque os graus, eles meio que falam que a forma como que o seu cérebro reage ao mundo. Então, por exemplo, eu, no shopping, eu consigo suportar 1 hora, porque eu sou grau leve. Um grau 3 pode não conseguir suportar muita luz de som no shopping em 10 minutos. Porque a esponjinha dele é o cérebro, absorve muito mais informação sem filtro do que eu. Eu consigo criar mecanismos para poder suportar essa situação que para mim é adversa e é ruim. Então eu consigo estar falando com vocês porque eu consigo me concentrar no ponto aqui na minha parede que me permite falar. Se eu tentar ficar olhando para vocês falando agora, com essa câmera, eu começo a me perder. Porque tem muita informação pelo cenário, tem as coisas da mesa. Então eu sou obrigado a olhar para vocês e estou olhando para a parede do ponto branco para não me perder. Já o autismo de outro grau não tem esse controle que eu consigo ter. Então é por isso que é um espectro autista. Cada um vai ter uma diferença. É por isso que a gente fala que você nunca vai ter um autista igual ao outro. E cada um com jeito. Acho que está todo mundo no 10. Então você não tem menos ou mais autista. Todo mundo é autista. E deixa eu te fazer uma pergunta. Seu filho, com 3 anos hoje, você acha que ele vai conseguir estudar sem ter preconceito numa escola? É uma pergunta difícil, porque eu sofri preconceito bastante sem saber que era autista. Eu era excluído, né? Sofria bullying. A diferença agora é que o Gustavo, meu filho, ele está tendo todas as oportunidades de desenvolvimento que eu tive e ele tem um pai e uma mãe super atentos para as necessidades dele. E para ajudar o pai dele ativista, então, tipo, qualquer coisa que intercorrer, né, qualquer problema, ele tem um pai de 1,94 m, 176 quilos para poder ir lá brincar e reclamar. Então, essa é a diferença também, muito importante. Então, se, por exemplo, o colégio negar uma matrícula dele, que não pode, é obrigatório. Você não pode negar uma matrícula de autista. Eu vou chegar e falar, ó, eu não vou querer pôr meu filho nessa escola porque você negaram só o fato de ele ser autista. Eu também sou autista. Mas como vocês não podem fazer isso, vocês vão ser obrigados a serem processados. E aí, esse processo é um processo educativo, para aquele ambiente entender que não pode segregar autismo
só porque ele é autista. Eles nem viram meu filho, eles nem sabem até o momento de eu falar que eu sou autista. E como é que eles podem negar uma que não tem adaptação? Vocês são obrigados por lei a adaptar as coisas. Então, meu filho vai ter muito mais proteções e suporte do que eu tive. Porque minha mãe teve que enfrentar tudo, a minha diferença, sem saber que eu não era. Isso é triste. Ele já sabe que ele é. E a gente está educando ele para entender as diferenças, as dificuldades dele e as coisas que ele é muito bom. E vou fazer... O menino com 3 anos consegue entender português, inglês e chinês, eu acho. E ele vai ser excelente, eu tenho certeza, e muito safo. Você faz exatamente o que hoje de trabalho, então, em casa? Então, eu sou criador de conteúdo infantil e bonequeiro. Eu faço bonecos, faço bonequinhos. Que lindo! Por isso que eu vi um monte de boneco lá atrás. A minha empresa, ela... Isso, aqui é a galerinha. E a minha empresa é dedicada a criar conteúdo infantil com protagonismo de deficiente. Então, por enquanto, você precisa fazer educação de criancinhas, personagens deficientes, é comigo. Aqui, ó, Shopping Jardim Oriente, a gente vai ver se negocia isso, ó. Fábio, continue escutando a gente, mas eu vou ter que pegar aqui as mulheradas para falar mais sobre o assunto. E eu já de antemão já agradeço você por tudo, por ser um testemunho para todas as pessoas que não conhecem a informação, inclusive eu. Eu já ouvi falar, mas eu jamais tinha noção. E me deu questionamento de verdade. A gente vai falar sobre o tema. E vou perguntar para você, Leila, como é que vocês entraram no shopping para criar esse ambiente específico? Teve alguém lá no shopping e passou por um desafio, não teve? Ou vocês entenderam que hoje a gente precisa pensar num todo? Como foi essa reação de vocês? E eu fiquei surpresa e apaixonada, né? Sim. Então, eu cheguei no shopping de março para abril, né? Nós somos um shopping recente, inauguramos recentemente, estávamos em obras até semana passada, então eu fui a primeira pessoa a agregar a equipe após a vinda do gerente geral para gerir aquele espaço e aquelas lojas. E nós sempre trabalhamos em outros shoppings que nós já atuamos com um calendário alternativo, que a gente fala que foge um pouquinho daquele calendário promocional padrão. Natal, Dia das Crianças, mães, pais, que tem um cunho promocional. Então a gente trabalha outras datas dentro dos meses, tanto de interesse social, né? Quanto de o que a gente chama de puxadores de fluxo e atividades. Como eu cheguei nessa virada de março para abril, a gente estava entrando no mês específico, alusivo ao autismo. Eu tentei não deixar passar em branco essa data. Então foi a primeira atividade que eu realizei no marketing do shopping. E aí eu fui no Google, porque eu não sou de São José, eu falei, vou achar alguma coisa, alguma instituição. E a primeira que apareceu foi justamente o Gaia, pelo Google. Que delícia, olha Entrei isso. no site, pesquisei sobre a instituição idônea, com um trabalho incrível executado, e aí comecei a fazer algumas ligações, cheguei ao marketing do Gaia e falei, olha, tá em cima da hora, a gente tá entrando no mês de abril, a gente não quer deixar a data passar em branco, já queremos fazer alguma coisa. Nós chegamos ao consenso que seria possível fazer uma série de postagens nas redes sociais educativas que levariam conteúdo de qualidade às pessoas, justamente essas dúvidas até que surgiram aqui já nessa entrevista, que a gente pudesse esclarecer pelas redes sociais. Então nós montamos um calendário, foram 10 publicações educativas em parceria com o Gaia, porque a gente não tem o conhecimento técnico, né? A gente tem a vontade de levar o tema, a gente precisa do técnico para usar as palavras certas, a terminologia certa, enfim. E aí, quando a gente fez essas publicações, a gente recebeu um feedback nas redes sociais quase que imediato de pessoas falando que uau, caramba, que bom que um shopping tá tendo esse olhar, nossa, nunca vi um shopping dedicar um espaço a falar sobre esse assunto, obrigada, eu não sabia. E aí eu passei até esse feedback pro Gaia depois, e isso ficou armazenado numa caixinha, né? A gente conversou com alguns pais, começou a receber alguns relatos, e aí a gente ali no mês de junho, julho, a gente começou a receber uma médica mãe,
junto a um grupo político, né, da cidade, que falou, bom, queremos fazer um espaço modelo. E ela tinha vindo dos Estados Unidos. As calm zones são comuns lá em parques públicos, em aeroportos, shopping centers, na Disney. E ela teve essa vivência lá com o filho e ela queria trazer isso pra cá. Fantástico! Eu falo tudo que é energia que a gente demanda, a gente recebe e atrai um monte de pessoas para esse encontro, né? Exatamente, é parecido com o que a gente está vendo aqui hoje, né? Tem uma instituição privada, tem um veículo de comunicação, uma empresária e temos o Gaia e temos, né, um espectro autista participando dessa discussão. Então foi meio que nesse mesmo contexto. E aí a gente, como estávamos em obras, foi fácil, né? Eles pensaram na gente pelo espaço físico e a gente falou, não, a gente quer abraçar sim. Conversamos com o empreendedor do shopping, ele tem um filho, né, que faleceu recentemente com autismo, então ele tinha a experiência dele como pai e na hora ele falou, a falta, né? Escolham o espaço que vocês acharem conveniente e vamos fazer esse espaço. E a gente não quis fazer correndo, tanto que foram 2 meses e meio projetando o espaço. E olha, eu quero contar isso logo depois do comercial, para vocês entenderem o que isso arrasta, o que isso atrai, o que isso faz com que os valores sejam mostrados. As pessoas veem só dinheiro, lucratividade, né? E não pensa nos valores. Tem missão, visão e valores igual Gaia, visão, missão e valores igual vocês no Shopping Oriente, e a mesma da marca Raiz Latina, nós temos essa missão. Então, vamos pro comercial? Você com a sua vida aí no domingo, questionando, enxergando agora a oportunidade de não ofender pessoas diferentes, né? Para não ter esse bullying, para não prejudicar as pessoas que estão com dificuldades. Então vamos para esse intervalo, mas a gente já volta já com muita notícia boa. O verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega em Chapéu. Eu uso o novo Aio Bifásico. Com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina, proteção da raiz às pontas. Tons de ouro invadem nossos corpos com promessas de transformações. Seja a luz que projeta todos os tons, os seus tons. Coleção Verão Oscar. E voltando nesse domingo maravilhoso, com esse cafezinho incrível. Que delícia, né? Sim, muito gostoso. Elas estão com vergonha de comer na televisão. Aqui é casa nossa. É pra curtir mesmo. E aí o Fábio tá lá, tá sem tomar café. Aqui a gente tá comendo de tudo. Esse donuts do café lá do Vale Sul é fantástico. E meu amigo, fala sério. Esse pão de milho. Olha, que fofura. É bom demais. Esse pão aqui é australiano, aquele maravilhoso. Ó, vê se tem textura. Não tem fermento, gente. Enfim. Eu amo trabalhar e comer. Bate-papo é assim, por isso que nós somos gostosos, viu, Fábio?
A gente se diverte, é alegre. Tudo gordinho e gostoso. Verdade. Ó, você tá na nossa, Sara. Você também gosta de uma boa mesa. Sou da mesma turma. Então, perfeito. Você tá ainda no regime ainda, porque você tá jovenzinha. Mas voltando ao assunto relevante, que eu perguntei inclusive para vocês fazerem um shopping e vocês construíram toda uma estrutura para receptiva dessas pessoas que são autistas. Agora eu descobri grau 1, 2, 3, que eu acredito, como o Fábio falou, talvez não tenham essa diferenciação, mas só da gravidade, depende do acúmulo de outras doenças, né? Como vocês conseguiram, porque trazer esse formato e mais agregar outros parceiros para fazer a mesma? Então virou um modelo. Como foi essas matérias todas gerando engajamento? E falo, no Japão que eu tive, como o shopping é o Shibata, do Jardim Oriente e a do Shibata, japonês, lá no Japão eu vi mais de 10, 15% de deficiência. Parece meio reprimido, então talvez tenha com alguma mudança, não sei. Tem algum relacionamento? Como foi isso? Me conta. Na verdade, a gente recebeu essa demanda após abordarmos, né, o mês mundial alusivo ao espectro autista. Sentimos essa demanda, essa devolutiva na internet pelo cliente, pelas famílias. Pesquisamos com a prefeitura. Hoje a gente tem cerca de 1.500 pessoas registradas em São José, espectro autistas. Aí você multiplica isso por 3, pelo menos, né, que é o grupo familiar atingido, e um público quais são as opções de lazer e cultura que essas pessoas têm? Nada. Quais são os obstáculos que essas pessoas têm para levar os filhos, né? Preconceito, né? O próprio Fábio falou, é difícil, a gente tem que se adaptar. E o shopping a gente brinca que é um organismo vivo. A gente tem um mundo dentro de um espaço físico. Então você tem o cinema, você tem o mercado, você tem as lojas, você tem a praça de alimentação, você tem brincadeiras, brinquedos, várias atividades acontecendo ao mesmo tempo. E isso gera gatilhos no autista, dependendo do grau, como a gente já falou, tem vários níveis, né? E aí a gente, em conversa com essa mãe que teve essa vivência fora, mostramos alguns espaços para ela escolheu um que ela acha, porque assim, a gente é uma sala de descompressão, né? Uma zona calma. Então você tem que saber muito bem onde coloca. Se você colocar muito afastado, muito escondido, você acaba, ao invés de incluir, excluir. E se você coloca direto ali no coração do shopping, você também coloca o espectro autista direto, ele passa pela descompressão, abre a porta e cai no mundo direto. Então a gente encontrou uma sala que tem um corredor antes de chegar no corredor principal, porém está visualmente acessível ao cliente. A Sara estava lá, já foi na inauguração. E aí a gente encontrou esse espaço e começamos a pesquisar o que pode ter ali, o que não pode. Foi o que ele até comentou, Fábio, né? Ele falou, eu olho para um ponto fixo para eu não me distrair. E o shopping, ele gera muitas distrações o tempo todo, é o objetivo dele, inclusive, né? Que eu sou fã apaixonada. Você vai pra uma coisa e fica mais tempo. Acho que eu não sou mais autista. Agora descobri porque eu gosto muito de muitos pontos. Muitas coisas, né? E aí a gente verificou, por exemplo, que cor, tem que ter uma limitação de cor no espaço, tem que ter uma limitação de objetos. Não é para ser um espaço de lazer onde a criança pede para o pai para ir no shopping Jardim Oriente porque tem aquela sala. É para ele ir para convivência. Em momentos de ansiedade e crise, geradas pelos barulhos de carrinho, de criança rindo, de música, de pratos, a família tem essa fuga. Então passa uns 20 minutos, tem vários brinquedinhos sensoriais, tem um balanço de tecido que acolhe, tem um puff que acolhe, que dá aquela sensação de acolhimento, tem uma manta de peso que em alguns momentos é necessário você colocar esse peso no autista para ele se sentir mais acolhido. Como se fosse na barriga da mãe, né? Isso, eles buscam isso, né, nas pesquisas que a gente fez nas consultorias também. E a gente colocou esses elementos, não é uma sala de lazer, é uma sala para ser temporária. Porém, ela tem ali todos os elementos necessários para ajudar essas famílias a voltarem à ambiência depois de alguns minutos. E a gente tem sentido adesão, a gente tem 4 a 5 famílias semanalmente utilizando o espaço, todo mundo tem gostado da dinâmica, porque também não é para a criança chorar para não sair dali.
Então tem que ser tudo muito comedido. Caramba, tem todo pensar Se você oferece psicológico. muita coisa, a criança não quer sair dali e voltar para a ambiência. E inclusão não é você criar um espaço para o autista. Inclusão é você oferecer a ele a comodidade de saber que em casos específicos Ele de tem gatilhos, de ansiedade ou outras questões, ele tem aquela válvula de escape, ele não precisa correr para o estacionamento, entrar no carro e ir embora. Então esse é o objetivo. Você deu lazer para a criança, para os pais, para poder ter a liberdade de sair, ter essa, né, essa condição de ter um tempo mais tranquilo, menos pensante, né? Sabendo que ali vai ter uma liberdade de correr e deixar uma tranquilidade. Para você seria o melhor dos mundos, não é, Fábio? Exatamente. Vira um lugar de segurança pra gente. É tipo um porto seguro. Olha que delícia. Eu acho que isso gerou notas, matérias, conexões com muitas outras pessoas, e eu acredito que isso tem que ser mais fomentado para dar mais oportunidades para as pessoas pensarem de forma diferente da casinha. Exatamente, foi uma corrente que se criou. E até estudo de vocês, né? Não teve... isso na venda para mim é fundamental. Treinamento. Exatamente. Tudo que você faz tem que ter treinamento, planejamento, organização. E você sabendo como se trata, você tem uma ação adequada para cada público, né? E esse público, vocês foram treinados para isso. Exatamente. Além de criar o espaço físico, a gente pensou justamente em treinar as nossas equipes, porque eu sou administração. A administração passa muito despercebida pelo cliente, mas ela existe no shopping para gerar a sensação de que aquele é o melhor espaço para se estar. Então você não observa muito lixo cheio, as bandejas, tudo isso é uma estrutura pensada. Então a gente está ali para não aparecer, mas temos pessoas, profissionais de segurança e limpeza, que estão às 12 horas do shopping aberto ali, nos corredores, olhando tudo. Então foi essa equipe que a gente quis treinar, porque são essas pessoas que vão oferecer o espaço para as famílias e que vão saber lidar com os momentos de ansiedade. Então, como é que eu abordo uma mãe e um pai? Eu vou te falar direto para a criança? Não. Eu tenho que falar com o responsável naquela ocasião. Como é que eu chego para que ele não se sinta acuado, não sinta que está incomodando? Então, a gente teve um treinamento em parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Ação Social, em que nós instruímos nossas equipes sobre como chegar a essas famílias. A criança, às vezes, ela deita no chão. Vocês têm mais vivência para falar sobre isso que eu, mas as crianças deitam no chão e começam a gritar. Acontecem essas situações no shopping. E como é que eu chego? Como é que eu ofereço sem que o pai sinta que ele está incomodando ou que a gente quer retirá-lo? Não, a gente não quer retirá-lo. Ele tem o direito de agir como ele quiser, mas nós temos um espaço, caso ele prefira, que ele pega o filho e direciona. A gente não toca em criança, a gente não fala com a criança. Então são vários pontos que a gente recebeu de instrução que a gente achou importante passar também para as nossas equipes, que é quem está no front, para que as abordagens também sejam corretas. Então a gente pensou no espaço físico, mas também pensou em como acolher essas pessoas no atendimento. Fantástico. E vocês do Gaia, como tomaram esse conhecimento e falaram? Mais uma, né? Porque eu tava vendo aqui, foi uma evolução. Cada hora vinha alguma coisa agregadora para crescimento da associação, do projeto, né? Como que foi? Então, todo o trabalho nosso é em prol da inclusão, de conseguir ambientes mais inclusivos na cidade para o autista. Todo o trabalho do Gaia é voltado com isso, não para tornarmos assim um silo cheio de autistas. Nós queremos que eles passem pelo Gaia e vão viver a vida na comunidade, ocupando os espaços que são deles, que eles têm direito de viver, né? Então, quando essa ação específica do shopping, eu achei que foi assim de um impacto tremendo que você não vai conseguir nem medir agora. Daqui a um tempo, eu digo, vai fazer parte da história de inclusão do autista na cidade de São José dos Campos, porque é altamente inspiradora. As outras empresas, outros espaços vão pensar, poxa, um grupo econômico e empresarial desse porte se importou com essas pessoas, acolheu, e isso torna um exemplo, sabe? E atrai mais a clientela, porque quem simpatiza com a causa do autismo
ela vai dizer, pô, vou naquele shopping, que é gente bacana lá, eles acolhem todo mundo, né? E pensa, né, em pessoas, isso. Eu acredito isso. Quando a gente pensa no outro, né? Vai pensar em mim também, né? Se sofrer alguma coisa, vai me entender também. Querida, então, a gente aprende que hoje, é um todo. Hoje os shoppings estão acolhendo os pets, os cachorrinhos. E não está pronto para acolher pessoas. Então, a gente achou, assim, é uma ação assim extremamente rica e potente para gerar muitas outras ações inclusivas. E eu, como mãe, eu vivi essa situação de ter meu filho pequeno, estou passeando. Não pode sair também, né? De repente, é muito acúmulo de informação e ele não consegue processar tudo e, de repente, tem uma crise. Quantas vezes eu vivi isso no espaço público e me senti tão só, tão sem ajuda. E como as pessoas em torno às vezes queriam me ajudar, mas também não sabia como me ajudar. E me ajudar é isso, é lançar um olhar acolhedor, empático e dizer, tô aqui se precisar de mim, e ficar ali e esperar a criança se acalmar, que em geral é o pai e a mãe que sabe acalmar aquela criança. E esses momentos são poucos, não dura tanto tempo. É deixar um tempo, a criança se acalma e agora, melhor ainda, tem no shopping um espaço que a criança vai lá e a mãe também, ou seja, quem for que estiver com a criança também pode se acalmar e daqui a pouco sai e vai para o shopping, vai lá se divertir, vai lá comprar, né? Continuar o passeio. Posso contar? Né? Eu menos assim, entendendo num todo, muitas vezes, talvez, as pessoas nunca iam descobrir que talvez tivesse uma síndrome, né? É síndrome, de novo, do transtorno. E aí, vai entender que, de repente, com vocês, já com um olhar clínico, vai falar para ir para aquela sala, e aí vai falar, eu acho que eu tenho que estudar agora meu filho. Ou eu mesma, eu tô com uma dificuldade, tô precisando de um lugar menos pânico, vai naquela salinha e de repente vai se descobrir que tem uma dificuldade. E você que tá nesse domingo, que talvez nunca tenha sentido que pudesse sair porque tinha medo, vai passar como o Fábio agora, vai entender muito mais de si e vai poder ajudar o próximo, porque é isso que faz a diferença. Quando a gente entende o outro, entende a si e consegue doar para o outro. E uma coisa que o Fábio me falou e que tem toda a relevância, que nós nos perdemos com algumas dificuldades. Seu filho deve ter algo muito especial e que tem esse QI elevadíssimo que vai nos ajudar nesse momento com várias outras oportunidades com habilidades, porque quem ouve, enxerga um todo, ele tem mais habilidade que tem muita gente que faz uma coisa de cada vez. Então, a descoberta vai ser essa sua, Fábio, de achar um compromisso de entender entre você e o seu filho as melhores habilidades para melhorar o mundo. Isso vai fazer a diferença, não só aqui, mas no Japão, na Ásia, na África, né? E eu tenho certeza que hoje tudo é muito globalizado, vai melhorar a vida de muito ser humano. E eu lembro muito também, um caso, aqui a gente tinha o Clínica dos Olhos, lá no Satélite, no Bosque. E a Mary era diretora de lá. E ela falava assim... eram as pessoas que tinham dificuldade de visão, mas em compensação, um olfato, eu que mexo hoje agora com perfumaria, eles tinham o melhor olfato. A cadeia de notas olfativas, eles conseguiam fazer a descoberta. Então a gente precisa descobrir qual é o segredo de utilizar no mercado as pessoas que têm as dificuldades ou que têm o transtorno, que a gente vai entender que não vai ter uma outra opção pra gente usar, né? Quem sabe? E a gente abrindo os olhos para isso, né? A gente tá aprendendo sempre. Lá no shopping, por exemplo, nós estamos nascendo, né? Tem shoppings aí de 20, 30 anos. Então a gente quer aproveitar que a gente é novo, que a gente tá vindo com uma equipe nova, com olhos abertos para aprender e incluir cada vez mais. Então, depois da ação com autismo, a gente já recebeu pessoas para ação com surdos, para vivências que a gente já está buscando implementar e melhorar o que a gente já faz, porque eu não tenho essa vivência e não tinha essa intimidade
com a causa e hoje eu me descubro aprendendo cada vez mais. A gente tem uma caixinha lá na sala do afeto, que o pai e a mãe pode colocar opinião e sugestão. Então a gente olha e fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Talvez o que eu achei que funcionaria não funciona, ou o que não funciona está funcionando. E a gente vai aprendendo isso semanalmente. É uma troca. As pessoas esquecem que tudo na vida é uma troca. Se tiver alguma questão, onde hoje, lá no shopping, as pessoas vão encontrar a sala do afeto e como elas perguntam lá Hoje tem mais shopping, né? Porque vocês induziram todo mundo a melhorar. Quando a gente começa, todas as outras começam a ver os resultados e começam a melhorar. Então conta pra gente lá. Nós ficamos felizes em termos sido os pioneiros na busca por fazer o espaço adequado dentro de um tempo hábil, mas a gente também já abriu portas para outros shoppings da cidade conhecerem, melhorarem, alguns aproveitando o que a gente tem de melhor, aproveitando de outros lugares, porque o objetivo é expandir, é fazer essa corrente andar. Já está andando até para outros estados, a gente já conversou sobre isso, passamos o projeto à frente para várias bandeiras de administradoras de shopping, não só a que a gente administra, que é a AD Shopping, e pra gente não é uma concorrência, quanto mais... É uma melhoria pro mundo, né? Lá no Shopping Jardim Oriente, a sala do afeto é super visível, tem um símbolo, o laço com a montagem do quebra-cabeça, uma parede azul bem linda, onde o cliente que passa pelo corredor do hipermercado, de acesso ao hipermercado, que a gente começou o shopping de trás para frente, então era a entrada principal, hoje já não é mais, mas é uma entrada super ativa. Andou no corredor, você já avista, porque tem uma parede de nuvens, tem o símbolo do autismo, está aberto ao público no horário do shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. A gente faz rondas frequentes, higienização a cada 30 minutos do espaço, porque a gente ainda está no momento pandêmico, né? E a gente está super aberto a receber sugestões de melhorias e desenvolvimento e também os feedbacks que a gente tem recebido bastante. Já sabe onde visitar, né? Obrigada, Leila. E fala pra mim, Sandrinha, conta como que as pessoas vão te encontrar. A gente tem o GC que vai passar aí, mas me conta como você vai ajudar as pessoas a se desenvolver. E aí vamos pro Fábio. O Gaia, ele tá de portas abertas para as famílias. Vai ter o link onde nos encontrar, tanto na rede social. E agora nosso espaço de assistência social acolhe todo mundo, né? Não precisa fazer parte, ter atendimentos no Gaia para ser acolhido pelo Gaia. Lá ele recebe orientação, ele é direcionado para outros suportes dentro do município. E quero te falar, hein, que em breve teremos a nossa sede própria. Do lado do GAC, ali naquele terreno do lado do GAC, está sendo construída a sede própria, já começou a segunda etapa e acredito que até o final do ano que vem a gente já vai estar lá, vai ser 4.444 metros quadrados de espaço para de recepção. Olha o tamanho do shopping e olha que gera outro, né, conteúdo. E mais do que nunca a gente quer agregar parceiros. Essa obra foi feita através de empresários aqui da cidade que estão promovendo. Tudo na vida, quem não entende, empresário é que manda no país, mas ele não fica no bolso não, ele é distribuído, porque todo o dinheiro ganho, ele tem que ser distribuído pelo contribuinte. Então, fica a dica aí. E Fábio, me conta, o que você quer que as pessoas te sigam e saibam mais e sejam curiosos ao Fábio, e o que você vai falar de contato, que a gente está acabando, mas eu já quero agradecer muito você, o seu filho, por nos dar essa honra de estar nesse domingo hoje. Eu gostaria de falar para as pessoas lembrarem que ser deficiente, no caso ser autista, é uma deficiência, não faz da gente menos que qualquer outra pessoa. A gente é como todo mundo, só que tem especificidade. Precisamos de adaptações, precisamos de compreensão, de apoio, de uma inclusão real, para poder ter todo o nosso potencial, tudo que a gente pode fazer, seja de fato explorado, seja usado. Porque quando a barreira que nos impede de, por exemplo, ficar no shopping,
gosto muito de quadro, muito som, você evita de ter uma pessoa aproveitando, né, de viver a vida dela, de poder fluir como todo mundo que não tem alguma limitação, algum problema com a visão, com a divisão, com a cadeira, tudo mais, que você segrega essa pessoa de todos os lugares. Né? Isso é errado, porque a gente faz parte da sociedade, a gente não é invisível, nós estamos aqui e a gente merece respeito e compreensão e entendimento. E que vocês vão sempre poder aprender muito com a gente e a gente com vocês. A gente vai colocar o GC para você ter o contato e as pessoas entrarem com você. E já de antemão, um beijo no seu coração, viu? E olha, fica a dica para você. Eu vi na África, era um colar que colocavam com uma corzinha. E aí identificava, como a pessoa não tem um membro, alguma coisa, as pessoas já olham e já sabem que é um deficiente. Mas eu acredito que quando você colocar um simbolismo onde se enxerga, não precisa as pessoas perguntarem ou falar. Ela sabe que aquela pessoa tem algo que não vai mais questionar. Fica a dica, se eu tô certo ou não tô. Não foi minha ideia, eu já vi isso na Moçambique e Angola. Então, por favor, respeite as diferenças. Muito obrigado. Esse domingo espetacular com vocês no coração e por seguir a gente, por estar em todas as redes aí. Tanto o canal Raiz Latina e TV 5. Eu amo vocês de paixão. Obrigada por vocês fazerem essa corrente ser diferente, viu?